O milionário aprende a ser pai com a mendiga negra que finge ser mãe e transforma sua vida. Sob as nuvens pesadas de uma tarde nublada em São Paulo, Ricardo se sentia preso em sua própria prisão de ouro. Milionário, sim, mas a vida em seu luxuoso apartamento em um dos melhores edifícios da cidade não trazia mais do que uma sensação de vazio. O barulho da cidade, o brilho das luzes, tudo isso já não o emocionava. Sentado em sua poltrona de couro, ele começou a investigar suas origens, buscando algum sentido para a vida que levava. Foi quando descobriu que seu pai biológico era um homem negro, um operário comum, algo que parecia tão distante de quem ele era agora. Essa revelação o lançou em um turbilhão emocional. O que significava isso para sua identidade? Ele sentia que as peças de um quebra-cabeça se encaixavam de forma estranha, causando um nó na garganta e um aperto no peito. Ricardo decidiu sair de seu mundo isolado e visitar um abrigo em um bairro periférico da cidade. A força dela era visível, mas as marcas da dor eram profundas. Em meio a essa situação desesperadora, Ricardo se sentiu atraído por aquela coragem silenciosa. Nunca tinha visto ninguém lutar assim. As conversas entre eles, no começo tensas, se tornaram uma troca de experiências. Clara falava do menino que chamava de filho, a quem protegia de um passado que o mundo não sabia apreciar. A conexão que Ricardo sentiu ao olhar para o garoto era inexplicável. Algo o atingia diretamente no coração, desafiando suas concepções sobre família. Conforme eles conversavam, Ricardo começou a descobrir detalhes que o deixavam perplexo. O menino possuía uma marca peculiar, semelhante à de uma cicatriz que ele mesmo carregava. 15 anos se passaram sem que se levantasse a possibilidade de que aquele pequeno poderia ser seu irmão, resultado de uma vida que ele havia ignorado. Mas o tempo estava se esgotando. A ameaça do assistente social pairava como uma sombra à espreita, e a determinação de... O que ele deveria fazer? Como poderia se inserir na vida deles? O que de fato significava ser pai? As perguntas ecoavam em sua mente, enquanto a realidade ao seu redor ficava cada vez mais intensa. Ricardo estava prestes a enfrentar os fantasmas do passado e decidir o que significava construir um lar quando tudo ao seu redor parecia querer desconstruí-lo. A tensão aumentava e, com ela, a urgência das escolhas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Ricardo estava paralisado, sua mente girando com as revelações recentes. Ele olhou para Clara e o menino. O peso da emoção quase o derrubava. A conexão que ele sentia por aquele garoto era avassaladora, mas algo profundo dentro dele o segurava, como se um abismo de dúvidas o impedisse de pular. Ele precisava decidir, e a urgência crescia enquanto o tempo se esgotava. Ricardo, você está bem? A voz de Clara cortou seus pensamentos. Ela o observava. Seus olhos intensos buscavam uma resposta. Ele assentiu, mas a verdade é que cada vez mais ele se sentia perdido. O assistente social estava cada vez mais perto, e a pressão sobre Clara aumentava. Ele precisava fazer algo. De repente, um grito ecoou pelo abrigo, interrompendo a conversa. O som vinha do lado de fora, uma discussão intensa entre dois homens. Ricardo se virou. A curiosidade queimava em sua mente. Clara, percebendo a mudança em sua expressão, foi até a janela. Ele a seguiu. Ao abrir a cortina, avistaram uma cena caótica. Um homem vestido de forma desleixada, gritando, segurando um celular como se fosse uma arma, enquanto o outro tentava acalmá-lo. As palavras eram cortantes, a tensão palpável. Ele não pode ficar aqui. Ele precisa voltar para casa.
Eu sou o pai dele. O homem gritava, sua voz ecoando no ar pesado. Ricardo sentiu um arrepio na espinha. O que estava acontecendo? O que ele queria dizer com aquilo? Clara se afastou da janela, pálida. Isso não pode ser. Não pode. Seu corpo tremia de medo. Ricardo não entendeu, mas o desespero em seu olhar era inconfundível. Quem é ele? Ricardo perguntou, sua voz tensa. Clara se virou. Uma lágrima escorria por seu rosto. É o pai biológico dele. O homem que eu tentei esconder desse mundo. Ele não é bom. Não pode ter o menino de volta. Neste instante, o coração de Ricardo disparou. Qual era a verdadeira história daquela criança? Será que seu vínculo estava baseado em mentiras? Ele olhou para o menino, que parecia confuso, os olhos arregalados diante de tudo o que acontecia. Seu pequeno mundo estava prestes a entrar em colapso. Mas antes que pudesse pensar, o assistente social entrou no abrigo, seu olhar calculador fuzilando eles. O que está acontecendo aqui? Ele exigiu, e Ricardo percebeu que toda a situação se tornara um campo de batalha. A imagem do lar que havia começado a construir com Clara e a criança dissolvera-se em um mar de incertezas. Ele não pode ficar aqui. Eu sou seu pai, o homem gritou novamente, agora apontando um dedo direto para Clara. Ela não é a mãe dele. Você não sabe a verdade. Os olhos de Clara se alargaram e Ricardo sentiu a adrenalina invadir seu corpo. O impacto do que estava prestes a ser revelado poderia despedaçar tudo. A verdade o atingiu como um soco no estômago. Ele não sabia mais em quem confiar. Espere, que verdade? Ricardo gritou, sua mente em frangalhos, o nó na garganta apertando de forma insuportável. Mas antes que alguém respondesse, o homem avançou, como se estivesse prestes a revelar um segredo devastador, um último golpe que poderia me dar tudo. E a única coisa que Ricardo conseguiu fazer foi segurar sua respiração e esperar pelo que vinha a seguir. O silêncio era ensurdecedor. O universo ao redor deles parecia congelar, enquanto a realidade se desfazia, revelando uma nova e aterrorizante camada à sua história. O que poderia ser mais devastador do que o que já estava acontecendo? Ele estava prestes a descobrir, e o medo começou a se mesclar com algo que ele não conseguia nomear. O silêncio se arrastou, isadíssimo, quando o homem com a voz rouca e desesperada avançou. Ricardo sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Eu sou o pai dele, ecoou novamente, reverberando em sua mente. Raiva e confusão lançaram chamas em seu coração. O que você está fazendo aqui? Clara gritou, o medo cortando sua voz. O pânico em seu olhar era aterrador. Ricardo trocou olhares com o menino. Ele via o desespero, mas também a curiosidade. Era uma mistura feia que o deixou mais angustiado. Ele vai voltar comigo. Você não pode protegê-lo. O homem se aproximou, a fúria em seu olhar explodindo. A tensão no ar era palpável. Ricardo hesitou, sentindo-se impotente. Mas algo nele despertou, uma centelha de coragem. Ele não podia deixar Clara e o menino à mercê daquele homem. Pare, Ricardo ordenou, avançando. O batimento do seu coração estava acelerado, mas ele se sentia forte, determinado. O que você quer? Ele se perguntou, a voz firme, mas dentro, o medo se agigantando. O homem desapontou a raiva para dar lugar a um sorriso estranhamente tranquilo. A verdade, Ricardo. Afinal, você não se lembra de mim. Mas eu sou muito mais que um simples pai. Eu sou seu irmão. Ricardo ficou paralisado. Uma onda de choque o atingiu, desestabilizando tudo ao seu redor. O que ele estava ouvindo? O que ele estava dizendo era insano. Não, isso não poderia ser. Ele virou-se para Clara, buscando respostas nos olhos dela. Isso é verdade? Perguntou, quase implorando. Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, apenas confirmou com a cabeça. A realidade caiu sobre ele como um manto pesado. Sim, a mãe estava com você quando me deu à luz. Ela me deixou comigo hoje porque você não sabia da minha existência. O homem soltou, os olhos brilhando de um conhecimento intenso, como se essa revelação estivesse guardada por muito tempo. Ricardo sentiu um nó se formando na garganta.
Ele nunca suspeitara de que pudesse haver mais alguém em sua história. A voidade do seu mundo o sufocava agora. Ele olhou para o menino, que ainda estava ali, perdido entre as revelações. Clara encarou os dois. A força que costumava exibir agora parecia diluída. Isso não é verdade. Ricardo, você não pode acreditar nele, gritou. Mas a incerteza começava a invadir seu tom. Por que você não me procurou? Ricardo perguntou ao homem, a voz contagiante de emoções. Eu poderia ter ajudado você. Porque alguém me impediu. O homem gritou, apontando um dedo acusador para Clara. Ela me manteve longe da sua vida, com medo de perder o controle. O ambiente estava tenso. O assistente social observava a cena, como se estivesse pronto para fazer sua jogada. O menino se aproximou de Ricardo, a confusão estampada no rostinho. Ele parecia precisar de um porto seguro. E aquele sentimento trouxe uma nova onda de determinação a Ricardo. Você é meu irmão? Ricardo questionou, ainda em choque. O homem assentiu, agora um sorriso torto e satisfeito pintando seus lábios. E seu lugar é aqui, na nossa família. Um grito abafado ecoou do fundo da sala, como se a vida dentro do abrigo estivesse prestes a se desmoronar. Não era só a questão do laço sanguíneo, mas das mudanças profundas que viriam disso. O que vai ser de nós? Murmura Clara, enquanto a voz dele pesava no ar como chumbo. Os olhos do menininho estavam fixos em Ricardo. Para ele, tudo isso era um emaranhado, e os relatos de adultos nunca se pareciam com a realidade inocente que ele poderia viver. Ricardo sabia que não poderia deixar Clara sozinha, mas ao mesmo tempo, a ideia de perder o vínculo que começava a construir com aquele garoto consumia. As interações antes sólidas agora flutuavam sobre um mar de incertezas, e assim o clima de tensão se intensificou. O que eles de fato construíram? Seria possível que a verdade que unia famílias pudesse também despedaçá-las? Enquanto as perguntas ecoavam em sua mente, a realidade se tornava cada vez mais turva. O peso do futuro parecia esmagá-lo. Numa fração de segundo, tudo poderia se romper. E Ricardo ficou ali, na encruzilhada entre o que conhecia e as revelações devastadoras que moldavam seu mundo. O tempo estava se esgotando, e ele se sentiu mais perdido do que nunca. O que viria a seguir? Ricardo estava no meio de um turbilhão. As palavras do homem reverberavam em sua mente, e a confusão se misturava com um medo profundo. Ele olhou para Clara, os olhos dela gotejando apreensão, enquanto o menino ainda segurava sua mão. Os olhos arregalados em busca de segurança. Você não pode acreditar nele, Clara gritou, desesperada. Ele está tentando nos separar. Não é seu irmão. Mas o homem insistia, sem se mover. Eu sou seu irmão. Ricardo, você tem que acreditar em mim. A tensão no ar cortava como uma faca. O assistente social observava cautelosamente, pronto para intervir. Ricardo sentia a pressão no peito aumentar, o coração pulsando uma melodia de ansiedade. Chega! Ele gritou. Precisamos resolver isso. Dizer que você é meu irmão é uma loucura. Ainda assim, a semente da dúvida havia sido plantada. O olhar do homem, intenso e carregado de emoção, fez Ricardo hesitar. O que se passava na mente dele? O que Clara poderia ter escondido? Vamos sair daqui, agora! Clara puxou Ricardo e o menino para longe, mas antes que eles pudessem se afastar, um grito interrompeu tudo. Para de tocar nele. Um novo homem entrou na sala, um policial com o rosto fechado e preocupado. Ele tinha um ar de quem estava acostumado a lidar com situações tensas. O que está acontecendo aqui? Ele está ameaçando a criança, Clara gritou, acenando para o homem que se dizia irmão de Ricardo. Ricardo não conseguiu entender o que estava acontecendo. O policial se voltou para o homem, agora claramente alarmado. Você tem alguma documentação que comprove quem você é? O policial perguntou. E o homem hesitou, como se a pergunta o pegasse de surpresa. Só tenho minha palavra. Eu sou o irmão dele. Basta. Ricardo, em um impulso de raiva e confusão, afastou-se, levando o menino consigo. Mas no momento em que ele estava prestes a sair, o homem se aproximou, e uma cena aterrorizante se desenrolou diante deles. Do lado de fora, o caos se instalou. Uma mulher começou a gritar,
com uma voz que parecia saudar o fim do mundo. Eles estão vindo! Eles estão vindo! Ricardo olhou para Clara e sua expressão mudou. O medo agora era palpável. O homem que dizia ser seu irmão ficou paralisado quando viu a mulher. A tensão se duplicou. Quem é ela? Ricardo perguntou, a voz tremendo. Clara não respondeu. Seus olhos estavam fixos na mulher que corria na direção do abrigo, os cabelos desgrenhados e o pânico estampado no rosto. O policial estava distraído e as pessoas ao redor estavam inquietas. Não, não! Clara murmurou, colocando a mão na boca com horror. Não pode ser. Ricardo involuntariamente se virou para a mulher e seu coração afundou. Ele a reconheceu. Era uma mulher que ele tinha visto antes, nas memórias distantes de um passado que não queria encarar. Dela, ele lembrava uma conversa rápida em uma festa de família que tinha sido abafada por risos e melodias. O que ela estava fazendo ali, àquela altura da vida? Ricardo, ela gritou, seu olhar desesperado se fixando nele. Você precisa ouvir, é sobre a sua mãe. Minha mãe? A pergunta saiu como um sussurro. O ar pesou e tudo ao redor parecia girar. Que você sabe? Ela está em perigo. Eles estão atrás de nós. Eu preciso te contar a verdade sobre sua família, sobre o que realmente aconteceu. As palavras dela soaram como um trovão, fazendo toda a confusão que já estava ali parecer minúscula em comparação com a revelação que estava prestes a ser feita. O tempo congelou. Clara ficou pálida e o menino começou a chorar, sem entender a gravidade da situação. O homem que se dizia irmão tinha os olhos arregalados, como se finalmente tivesse percebido algo que o atingiu. Ela não pode saber, ele disse, assustado. Isso não é hora para isso. Ricardo sentiu seu mundo desabar. Uma nova camada de mistério se formava diante dele. As peças do quebra-cabeça se aglomeravam, mas a imagem ainda era nebulosa. O que mais ele não sabia sobre sua própria família? O que sua mãe havia escondido? Agora, em vez de apenas uma busca por identidade, Ricardo se via no centro de uma conflagração familiar que prometia devastar tudo o que ele conhecia. O caos ao seu redor tornou-se uma sinfonia de incertezas, e ele percebeu que o que parecia ser apenas um momento de descobertas estava prestes a se transformar em uma tempestade de segredos. O que está acontecendo? O que eu não sei? Seu coração pulava, esperando pela resposta que mudaria tudo mais uma vez. Ricardo estava no meio de um turbilhão. As palavras do homem reverberavam em sua mente, e a confusão se misturava com um medo profundo. Ele olhou para Clara, os olhos dela gotejando apreensão, enquanto o menino ainda segurava sua mão, os olhos arregalados em busca de segurança. Você não pode acreditar nele, Clara gritou, desesperada. Ele está tentando nos separar. Não é seu irmão. Mas o homem insistia, sem se mover. Eu sou seu irmão, Ricardo. Você tem que acreditar em mim. A tensão no ar cortava como uma faca. O assistente social observava cautelosamente, pronto para intervir. Ricardo sentia a pressão no peito aumentar, o coração pulsando uma melodia de ansiedade. Chega! Ele gritou. Precisamos resolver isso. Dizer que você é meu irmão é uma loucura. Ainda assim, a semente da dúvida havia sido plantada. O olhar do homem, intenso e carregado de emoção, fez Ricardo hesitar. O que se passava na mente dele? O que Clara poderia ter escondido? Vamos sair daqui. Agora. Clara puxou Ricardo e o menino para longe, mas antes que eles pudessem se afastar, um grito interrompeu tudo. Para de tocar nele. Um novo homem entrou na sala, um policial, com o rosto fechado e preocupado. Ele tinha um ar de quem estava acostumado a lidar com situações tensas. O que está acontecendo aqui? É tudo uma loucura. Ele está ameaçando a criança. Clara gritou, acenando para o homem que se dizia irmão de Ricardo. Ricardo não conseguiu entender o que estava acontecendo. O policial se voltou para o homem, agora claramente alarmado. Você tem alguma documentação que comprove quem você é?
O policial perguntou, e o homem hesitou, como se a pergunta o pegasse de surpresa. Só tenho minha palavra. Eu sou o irmão dele. Basta! Ricardo, em um impulso de raiva e confusão, afastou-se, levando o menino consigo. Mas no momento em que ele estava prestes a sair, o homem se aproximou, e uma cena aterrorizante se desenrolou diante deles. Do lado de fora, o caos se instalou. Uma mulher começou a gritar, com uma voz que parecia saudar o fim do mundo. Eles estão vindo! Eles estão vindo! Ricardo olhou para Clara e sua expressão mudou. O medo agora era palpável. O homem que dizia ser seu irmão ficou paralisado quando viu a mulher. A tensão se duplicou. Quem é ela? Ricardo perguntou, a voz tremendo. Clara não respondeu. Seus olhos estavam fixos na mulher que corria na direção do abrigo, os cabelos desgrenhados e o pânico estampado no rosto. O policial estava distraído e as pessoas ao redor estavam inquietas. Não, não, Clara murmurou, colocando a mão na boca com horror. Não pode ser. Ricardo involuntariamente se virou para a mulher e seu coração afundou. Ele a reconheceu. Era uma mulher que ele tinha visto antes, nas memórias distantes de um passado que não queria encarar. Dela, ele lembrava uma conversa rápida em uma festa de família que tinha sido abafada por risos e melodias. O que ela estava fazendo ali àquela altura da vida? Ricardo, ela gritou, seu olhar desesperado se fixando nele. Você precisa ouvir, é sobre a sua mãe. Minha mãe? A pergunta saiu como um sussurro. O ar pesou e tudo ao redor parecia girar. O que você sabe? Ela está em perigo. Eles estão atrás de nós. Eu preciso te contar a verdade sobre sua família, sobre o que realmente aconteceu. As palavras dela soaram como um trovão, fazendo toda a confusão que já estava ali parecer minúscula em comparação com a revelação que estava prestes a ser feita. O tempo congelou. Clara ficou pálida e o menino começou a chorar, sem entender a gravidade da situação. O homem, que se dizia irmão, tinha os olhos arregalados, como se finalmente tivesse percebido algo que o atingiu. Ela não pode saber, Ivy disse, assustado. Isso não é hora para isso. Ricardo sentiu seu mundo desabar. Uma nova camada de mistério se formava diante dele. As peças do quebra-cabeça se aglomeravam, mas a imagem ainda era nebulosa. O que mais ele não sabia sobre sua própria família? O que sua mãe havia escondido? Então, em um movimento súbito, a mulher avançou. Sua voz agora baixa e carregada de desespero. Ricardo, você não tem ideia do que está acontecendo. Sua vida está em perigo, e não sou eu quem vai protegê-lo. Com o coração disparado, Ricardo a encarou. O que você está dizendo? O que você quer dizer com isso? Ela hesitou um segundo, a dor visível em seu rosto. E então, puxou um colar do pescoço. Uma corrente quebrada e um pingente que fez o estômago de Ricardo se fechar. Era o mesmo colar que ele vira em fotos antigas da mãe. Sua mãe? O homem começou a falar novamente, mas agora com os olhos fixos na mulher. Você não pode estar aqui. Isso pode arruiná-los. Não, chega! Disse a mulher, com os olhos dilatados. O que você não entendeu é que eu sou a razão pela qual você jamais conheceu sua família. Porque a verdade poderia matar vocês dois. No mesmo instante, uma sirene soou ao fundo, intensa e crescente, anunciando a chegada de mais policiais. O clima mudou instantaneamente, e o abrigo passou a ser um núcleo de caos. As pessoas começaram a se agitar e o medo coletivo tomou conta. Ricardo sentiu a adrenalina subir. Ele olhou para Clara, depois para o menino, e por um breve segundo, tudo parecia se desenrolar em câmera lenta. Ele estava no centro de uma tempestade de segredos, e a verdade que vinha à tona poderia devastar tudo ao seu redor. A única coisa que estava clara era que a vida que ele pensava ter, a família que imaginava conhecer, estava prestes a desmoronar. E enquanto parte de sua mente tentava juntar essas peças, um pensamento aterrorizante surgiu. Quem ele realmente era? E o que isso significava para todos eles?
O caos era palpável, e a única certeza era que nada seria como antes. O futuro parecia um campo minado, e cada passo poderia ser fatal. Diante de todos os olhos, ele estava prestes a descobrir que a verdade pode ser mais traiçoeira do que ele jamais imaginou. Ricardo estava no meio de um turbilhão. As palavras do homem reverberavam em sua mente, e a confusão se misturava com um medo profundo. Ele olhou para Clara, os olhos dela gotejando apreensão, enquanto o menino ainda segurava sua mão, os olhos arregalados em busca de segurança. "Você não pode acreditar nele", Clara gritou, desesperada. "Ele está tentando nos separar. Não é seu irmão." Mas o homem insistia, sem se mover. "Eu sou o seu. Você tem que acreditar em mim." A tensão no ar cortava como uma faca. O assistente social observava cautelosamente, pronto para intervir. Ricardo sentia a pressão no peito aumentar, o coração pulsando uma melodia de ansiedade. "Chega!" ele gritou. "Precisamos resolver isso. Dizer que você é meu irmão é uma loucura." Ainda assim, a semente da dúvida havia sido plantada. O olhar do homem, intenso e carregado de emoção, fez Ricardo hesitar. O que se passava na mente dele? O que Clara poderia ter escondido? "Vamos sair daqui, agora!" Clara puxou Ricardo e o menino para longe, mas antes que eles pudessem se afastar, um grito interrompeu tudo. "Para de tocar nele!" Um novo homem entrou na sala, um policial, com o rosto fechado e preocupado. Ele tinha um ar de quem estava acostumado a lidar com situações tensas. "O que está acontecendo aqui?" "É tudo uma loucura. Ele está ameaçando a criança." Clara gritou, acenando para o homem que se dizia irmão de Ricardo. Ricardo não conseguiu entender o que estava acontecendo. O policial se voltou para o homem, agora claramente alarmado. "Você tem alguma documentação que comprove quem você é?" O policial perguntou e o homem hesitou, como se a pergunta o pegasse de surpresa. "Só tenho minha palavra. Eu sou o irmão dele." "Basta!" Ricardo, em um impulso de raiva e confusão, afastou-se, levando o menino consigo. Mas no momento em que ele estava prestes a sair, o homem se aproximou. E uma cena aterrorizante se desenrolou diante deles. Do lado de fora, o caos se instalou. Uma mulher começou a gritar com uma voz que parecia saudar o fim do mundo. "Eles estão vindo! Eles estão vindo!" Ricardo olhou para Clara e sua expressão mudou. O medo agora era palpável. O homem que dizia ser seu irmão ficou paralisado quando viu a mulher. A tensão se duplicou. "Quem é ela?" Ricardo perguntou, a voz tremendo. Clara não respondeu. Seus olhos estavam fixos na mulher, que corria na direção do abrigo, os cabelos desgrenhados e o pânico estampado no rosto. O policial estava distraído e as pessoas ao redor estavam inquietas. "Não, não!" Clara murmurou, colocando a mão na boca com horror. "Não pode ser." Ricardo involuntariamente se virou para a mulher, e seu coração afundou. Ele a reconheceu. Era uma mulher que ele tinha visto antes, nas memórias distantes de um passado que não queria encarar. Dela, ele lembrava uma conversa rápida em uma festa de família que tinha sido abafada por risos e melodias. O que ela estava fazendo ali, àquela altura da vida? "Ricardo!" ela gritou, seu olhar desesperado se fixando nele. "Você precisa ouvir. É sobre a sua mãe." "Minha mãe?" A pergunta saiu como um sussurro. O ar pesou e tudo ao redor parecia girar. "O que você sabe?" "Ela está em perigo. Eles estão atrás de nós. Eu preciso te contar a verdade. Sobre sua família, sobre o que realmente aconteceu." As palavras dela soaram como um trovão, fazendo toda a confusão que já estava ali parecer minúscula em comparação com a revelação que estava prestes a ser feita. O tempo congelou. Clara ficou pálida e o menino começou a chorar, sem entender a gravidade da situação. O homem que se dizia irmão tinha os olhos arregalados, como se finalmente tivesse percebido algo que o atingiu. "Ela não pode saber," ele disse, assustado. "Isso não é hora para isso." Ricardo sentiu seu mundo desabar. Uma nova camada de mistério se formava diante dele.
As peças do quebra-cabeça se aglomeravam, mas a imagem ainda era nebulosa. O que mais ele não sabia sobre sua própria família? O que sua mãe havia escondido? Então a mulher avançou, sua voz agora baixa e carregada de desespero. Ricardo, você não tem ideia do que está acontecendo. Sua vida está em perigo, e não sou eu quem vai protegê-lo. Ricardo a encarou. O que você está dizendo? O que você quer dizer com isso? Ela hesitou um segundo. Então, em um movimento súbito, puxou um colar do pescoço. Uma corrente quebrada e um pingente que fez o estômago de Ricardo se fechar. Era o mesmo colar que ele vira em fotos antigas da mãe. Sua mãe. O homem começou a falar novamente, mas agora com os olhos fixos na mulher. Você não pode estar aqui. Isso pode arruinar tudo. Não, chega, disse a mulher, com os olhos dilatados. O que você não entendeu é que eu sou a razão pela qual você jamais conheceu sua família, porque a verdade pode matar vocês dois. Neste instante, um barulho forte ecoou lá fora. A sirene dos policiais se aproximava. A tensão aumentava. O clima mudava novamente. O abrigo já estava se tornando um local de caos. E então, como se tudo tivesse sido um plano, a mulher completou. Eles estão atrás da nossa família, Ricardo. Dentro de um instante, ela revelou algo que ninguém esperava. A verdade é que sua mãe é uma criminosa, e você também pode ser um alvo. Eles usaram você como isca. Ricardo sentiu a terra tremer sob seus pés. O que estava acontecendo? Sua mãe uma criminosa? Era possível? Ele olhou para Clara, procurando apoio, mas a expressão dela mudou drasticamente. Agora havia uma sombra de desconforto em seu rosto. Ela se afastou um pouco, como se estivesse reconsiderando tudo. O rapaz ficou sem palavras. A cena diante dele se estendia como um pesadelo. O que ele realmente sabia sobre sua mãe? E mais importante, quem era ele exatamente? A verdade se tornara um fardo, e nada, nem mesmo a possibilidade de um futuro feliz, parecia segura. A sirene se intensificava, e ele percebeu que o jogo acabara de mudar. Ele hesitava, enquanto tudo ao seu redor começava a despedaçar novamente. Quais segredos estavam escondidos sob o peso de suas revelações? E o mais importante, quem ele realmente era? Ricardo estava paralisado. As palavras da mulher ainda ecoavam em sua mente. Criminosa? O que isso significava? Ele olhou para Clara, sua expressão agora cheia de medo e desconfiança. Ela balançava a cabeça como se tentasse afastar aquela realidade insuportável. E o menino estava ali, segurando sua mão, os olhos marejados. O que iria acontecer com eles? Ricardo, escute! A mulher insistia, desesperada. A sua mãe não é quem você pensa que é. Você precisa sair daqui antes que seja tarde demais. Os gritos ao redor começaram a ficar mais altos. O som de sirene se aproximava e as pessoas no abrigo começaram a agitar-se. O pânico estava no ar e algo precisava ser feito imediatamente. Ricardo sentia a pressão aumentar. Ele estava no centro de tudo isso e a verdade parecia um labirinto sem saída. Se você souber a verdade, estará mais seguro. É isso que eles querem esconder de você. A voz da mulher era intensa, mas cheia de lágrimas. Ele não sabia se a amava ou a detestava por trazer essa informação chocante à tona. Ele olhou para o homem que afirmava ser seu irmão. A desconfiança crescia a cada segundo que passava. Você? Você sabia disso? Apontou sua voz tremendo. Você sabia sobre a minha mãe e nunca me contou? Eu mal te conheço. Eu não podia, Ricardo. Era perigoso demais. O homem respondeu, o desespero na voz. As coisas não são simples, você não entende. Sempre estivemos em perigo. Mas antes que pudesse terminar, um forte estrondo fez o chão tremer. A porta do abrigo foi arrombada. Policiais entraram, imponentes com as armas em punho. Todo mundo fique no chão. Um deles gritou, a voz ecoando como um trovão, e a calma rapidamente se transformou em caos. Toda a tensão estourou. As pessoas gritavam, empurrando-se para sair. Clara agarrou o menino com força, e Ricardo se sentiu perdido. O que era real?
O que era verdade? O que estava acontecendo? O policial olhou diretamente para eles. Você vem aqui! Ele apontou para o homem que se dizia irmão. Você está preso! O homem hesitou e, nesse instante, a mulher na porta gritou novamente, seu rosto pálido como uma folha de papel. Socorro! Vocês não sabem, ele é um agente infiltrado. A declaração fez o silêncio retornar brevemente, mas o caos não durou muito. O olhar do policial mudou. O que você está falando? Ele está aqui para capturá-los, a mulher gritou, seu tom tremendo, com uma mistura de raiva e pavor. Ele trabalha para o governo. Eles querem a mãe do Ricardo. Ricardo sentiu como se o mundo estivesse girando rapidamente. Ele piscou, tentando entender. O homem ao seu lado estava infiltrado. O que estava acontecendo? Você está louca! O homem gritou, sua face tomada por nervosismo. Não escute ela, Ricardo. Mas, àquela altura, algo dentro de Ricardo se rompeu. Ele sentia a adrenalina correr como um rio, agindo instintivamente. Sai daqui! Ele gritou, empurrando o homem e agarrando Clara e o menino. Nós precisamos sair, agora. O grupo começou a correr em direção a uma saída lateral. A mulher o seguia, mas o homem, desesperado, gritou. Ricardo, não! Você não pode confiar nela. É um golpe. Mas o estrondo de passos pesados atrás deles tornava tudo mais urgente. O coração de Ricardo disparava, e a verdade que até então era um mistério agora se tornava uma armadilha mortal. Qual era a verdadeira história de sua família? Como poderia confiar em alguém no meio daquela confusão? Logo eles estavam do lado de fora, a noite fresca de São Paulo batendo em seus rostos. O céu estava estrelado, mas era irônico, porque tudo estava desmoronando nos seus pés. Ele virou-se para Clara e o menino, seus olhos cheios de determinação. Nós vamos encontrar sua mãe, e precisamos descobrir a verdade. A mulher olhou para ele. A intensidade em seu olhar era visível. Você não compreende, Ricardo. Ninguém pode saber que você está aqui. Eles vêm atrás de você. Apenas então, algo dentro do peito de Ricardo estalou. As peças do quebra-cabeça ainda não se encaixavam. O que mais ele não sabia? E antes que pudesse responder a essas perguntas, um carro preto parou bruscamente ao lado deles. As janelas escurecidas se abriram rapidamente, revelando homens com olhar determinado, prontos para capturá-los. E no instante em que Ricardo fez um movimento para correr, um tiro foi disparado. O barulho ecoou em volta deles, e o mundo à sua volta começou a desmoronar mais uma vez. O que viria a seguir? A realidade era aterradora, e o futuro agora pendia na balança com um fio delicado, prestes a cortar qualquer esperança de que a verdade pudesse salvá-los. Ricardo estava paralisado. As sirenes ecoavam, e um tiro disparado pelo homem que se dizia irmão cortou o ar, quebrando a tensão como um vidro. O som fez o chão tremer sob seus pés. O impacto foi instantâneo. Clara, com o menino em seus braços, gritou, enquanto o homem que Ricardo acreditava ser seu irmão se jogava para longe, o medo estampado em seu rosto. Vamos! Ricardo gritou, puxando Clara e o menino para correr. O instinto de sobreviver tomou conta dele. Mas a ação já estava em movimento. Homens vieram do carro preto. Eles estavam cercando o abrigo, os rostos escondidos sob capuzes. Fiquem atrás de mim, ele disse, o coração disparado. Ele se apontou para a saída, enquanto as balas ricocheteavam em paredes próximas. O desespero de Clara e o choro do menino ecoavam em seus ouvidos, mas não havia tempo para hesitar. A adrenalina corria como um rio veloz, e então tudo parou. Ricardo olhou para trás. O homem, a quem tinha dado o benefício da dúvida, estava no chão, ferido. E era neste momento, entre a destruição e o caos, que tudo mudou. Você não pode fazer isso, ele conseguiu dizer. Enquanto se arrastava. Pelo amor de Deus, Ricardo, não acredite nela. A verdade é muito mais complexa do que você imagina. As palavras eram tortuosas, mas com cada sílaba, algo dentro de Ricardo se despertava. Ele olhou para a mulher que gritava para eles, cada vez mais perto.
Ela tinha algo nos olhos que o fez hesitar novamente. Era como se uma conexão com ela se formasse, um fio invisível que o ligava ao passado. Ricardo, você não está seguro. A mãe de vocês. Ela começou, mas um grito interrompeu as palavras como um eco de dor em seus corações. E nesse instante tudo explodiu. Uma explosão imensa fez a terra tremer e Ricardo foi arremessado para longe. O mundo se desfez em uma nuvem de fumaça e gritos. Ele caiu no chão, atordoado, o corpo queimando. Olhando em volta, viu Clara e o menino sendo empurrados para longe enquanto o caos se instalava dentro do abrigo. Ele tentou se levantar, mas algo o segurava, um peso esmagador. Os outros homens do carro se aproximavam, suas silhuetas envoltas em destroços. Ricardo gritou, sua voz misturada ao som do horror. Não, não, Clara! E então, algo inesperado ocorreu. A mulher, com uma força que ele nunca tinha visto, avançou. Ela agarrou a mão do homem ferido e gritou. Ele tem que saber a verdade agora. Qual verdade? Ricardo exigiu, ainda no chão, a mente em frenesi. Ele não entendia mais nada. A simultaneidade da explosão e as revelações o deixavam desnorteado. Seu verdadeiro nome é... A mulher começou, mas um novo ruído de footsteps pesados interrompeu, e ela hesitou. E quando finalmente sussurrou, os olhos de Ricardo se arregalaram. Quando você nasceu, a sua identidade foi trocada para te proteger. E agora, eles estão atrás de todos nós. Ricardo sentiu o estômago revirar. Um nó se formou na garganta. Tudo o que ele acreditou e alcançou estava se desmanchando em sua frente. O que você está dizendo? O que quer dizer com identidade trocada? Antes que pudesse concluir a ideia, o homem que proclamava ser seu irmão, com lágrimas nos olhos, deu a última investida. Você não entende, Ricardo. Você não sabe quem realmente é. As palavras cortaram como um golpe. Ele não tinha como entender o que havia sido enterrado em sua história. E quando olhou novamente para a mulher, viu um olhar, um pedido silencioso, um fio de esperança no meio do caos. Com uma voz firme, apesar do desespero ao redor, ela continuou. Você é muito mais importante do que imagina. A sua mãe não é só uma criminosa. Ela é a chave para uma verdade ainda mais profunda. E foi nesse momento que tudo começou a girar. O que Ricardo faria agora? O mundo ao seu redor estava se desintegrando, mas a esperança, a confusão e a vontade de saber a verdade se misturaram em uma tempestade. Ele estava prestes a descobrir que o que mais temia poderia, na verdade, ser seu maior poder. No meio dos gritos e da correria, uma nova certeza surgiu. Ele precisava encontrar a verdade. E com isso, um pensamento aterrorizante lhe cruzou a mente. E se a verdadeira ameaça não fossem os homens de capuz, mas as verdades que estavam prestes a ser reveladas? Ricardo estava paralisado. As sirenes ecoavam, e um tiro disparado pelo homem que se dizia irmão cortou o ar, quebrando a tensão como um vidro. O som fez o chão tremer sob seus pés. O impacto foi instantâneo. Clara, com o menino em seus braços, gritou, enquanto o homem que Ricardo acreditava ser seu irmão se jogava para longe, o medo estampado em seu rosto. Vamos! Ricardo gritou, puxando Clara e o menino para correr. O instinto de sobreviver tomou conta dele, mas a ação já estava em movimento. Homens vieram do carro preto, cercando o abrigo com expressões frias e agressivas. Fiquem atrás de mim, ele disse, o coração disparado. Ele se posicionou para a saída enquanto as balas ricocheteavam nas paredes próximas. O desespero de Clara e o choro do menino ecoavam em seus ouvidos, mas não havia tempo para hesitar. Então tudo parou. Ricardo olhou para trás. O homem a quem tinha dado o benefício da dúvida estava no chão, ferido. E naquele instante, entre destruição e caos, tudo mudou. Você não pode fazer isso. Ele conseguiu dizer, enquanto se arrastava. Pelo amor de Deus, Ricardo, não acredite nela. A verdade é muito mais complexa do que você imagina.
As palavras eram tortuosas, mas com cada sílaba, algo dentro de Ricardo se despertava. Ele olhou para a mulher que gritava. Havia um brilho nos olhos dela, como se uma conexão se formasse entre eles, um fio invisível que o ligava ao passado. Ricardo, você não está seguro. A mãe de vocês. Ela começou, mas um grito interrompeu as palavras, como um eco de dor. E nesse instante, tudo explodiu. Uma explosão imensa fez a terra tremer e Ricardo foi arremessado para longe. O mundo se desfez em uma nuvem de fumaça e gritos. Ele caiu no chão, atordoado. Olhando em volta, viu Clara e o menino sendo empurrados para longe, enquanto o caos se instalava dentro do abrigo. Tentando se levantar, algo o segurava, um peso esmagador. O terreno estava em ruínas. As sombras se fechavam ao redor dele, e o pânico tomou conta. Ele viu o homem que afirmava ser seu irmão, agora caído, cores pálidas e expressão de desespero. Você não pode acreditar nela, ele gritou para Ricardo, a voz cheia de dor. Ela está tentando te manipular. Ricardo sentiu um nó na garganta. Quem está tentando manipular quem aqui? O que estava acontecendo? A mulher, com uma força que ele nunca tinha visto, avançou. Ele não está contando a verdade. A sua mãe não é como você pensa, Ricardo. Eles estão após vocês por causa do que ela fez. Ricardo piscou confuso. O homem olhou para a mulher, o pânico em seus olhos. Você não pode dizer isso, não agora. E do nada, uma sirene de polícia cortou a nuvem de caos. Mas não era uma sirene qualquer. Aquela era de um carro que se aproximava rapidamente. A mulher olhou para Ricardo, seus olhos arregalados. Precisamos ir, agora. Ele tentava processar tudo o que ouviu. O homem, seu irmão, alguém que jurou protegê-lo, não tinha nada a ver com isso. Que verdade era essa sobre sua mãe? Mas antes que pudesse decidir, um grupo de homens armados emergiu do veículo de polícia, um deles apontando diretamente para a mulher. É ela, pegue-a! O destino de todos estava prestes a mudar. Não, não a peguem! Ricardo gritou, sem entender a verdadeira gravidade da situação. Mas era tarde demais. Um dos policiais avançou com força e, com um movimento rápido, agarrou a mulher pelos braços. O olhar em seus olhos mudava de raiva para desespero, enquanto ela se debatia. Ricardo, você precisa saber. A sua vida, tudo que você conhece, está prestes a se destruir. E antes de ser levada, ela soltou uma frase que fez o estômago de Ricardo revirar. Você não é quem você acha que é. As palavras ecoaram enquanto seu mundo começava a desmoronar. O que ela queria dizer? O homem que dizia ser seu irmão olhava para ele com desespero, seu olhar implorando por compreensão. Ricardo, escute, você nunca esteve em segurança. Eles não estão atrás de sua mãe, estão atrás de você. E então, tudo se escureceu. As imagens da luta, as vozes que soavam como um eco distante, tudo pareceu girar. O que mais havia escondido? O que seria da sua vida dali em diante? Silêncio, apenas o barulho de seu coração batendo forte, pulsando. Uma pergunta pairava no ar. Qual era a verdade que ele havia perdido? E quem realmente era ele? Ricardo estava atordoado. A cena à sua frente parecia um pesadelo sem fim. A mulher que há pouco gritou a verdade como um último recurso estava sendo arrastada. E os homens em trajes pretos se aproximavam, suas intenções obscuras e ameaçadoras. O tempo esfriou. O caos se espalhou ao redor enquanto o policial tentava manter a situação sob controle. Não, soltem ela! Ricardo gritou, a voz ecoando em meio ao tumulto. Um nó se formou em sua garganta. Ele olhou para Clara ao seu lado, seu rosto pálido e os olhos carregados de medo. E o menino, segurando sua mão, tremia de terror. A urgência da situação tornava tudo ainda mais desesperador. É uma armadilha. Eles vão levar vocês. A mulher gritou, sua voz rasgada, mas a multidão não parecia compreendê-la. O homem que afirmava ser seu irmão estava caído, um fio de sangue escorrendo do canto da boca, mas ainda assim conseguiu se arrastar até Ricardo. Você precisa acreditar na sua mãe, na verdade que ela te escondeu.
As palavras dele ecoaram em sua mente. O passado que ele acreditava ter era uma teia de mentiras, e o pânico se transformava em uma nova resolução. O que fazer? Como lutar contra isso? Ele olhou para Clara e para o menino novamente. O que os esperava se não agissem rápido? Vamos! Ele puxou Clara e o menino em direção ao lado oposto do abrigo, a adrenalina correndo como um rio. No fundo, ele sabia que não havia caminho fácil, mas também não tinha escolha. O destino deles dependia de uma verdade ainda obscura, e isso fazia tremer. Fugindo, o grupo se virou para uma saída lateral, mas os homens armados já tomavam conta do entorno. Parados! Um deles gritou, mas Ricardo não hesitou. Com o coração disparado, eles mergulharam para fora, a noite de São Paulo se abrindo como um verdadeiro labirinto. Ricardo, para onde vamos? Clara perguntou, passando a mão pelo cabelo em desespero. O medo a tornava vulnerável, mas isso só o fortalecia. Precisamos chegar a um lugar seguro. Vamos para minha casa. O menino segurou a mão de Clara bem forte, buscando conforto. O que vai acontecer conosco, tio? O olhar dele era de pura inocência, e isso partia o coração de Ricardo. Eu prometo que vamos ficar todos bem. Acredite em mim. Ele respondeu a voz firme. Com cada passo, as realidades de sua vida antiga desmoronavam. Fresh reviravoltas de descobertas assombravam sua mente. O que mais havia sido escondido até ali? Enquanto corriam pelas ruas, ainda ouvindo os gritos e os sirenes, uma nova visão começou a se formar em sua cabeça. A verdade, o que a mulher disse, ele murmuriou, tentando ligar os pontos. Clara olhou para ele. Algo começava a brilhar em seus olhos, uma luz de compreensão. Se a sua mãe realmente tem segredos, nós precisamos descobri-los, para nos proteger. Clara sugeriu, e Ricardo sentiu um calor renovado, mas enquanto isso, a perseguição aumentava. Eles podiam ouvir os homens atrás deles, mas a determinação em seu coração era mais forte. Ninguém vai nos separar. Nós somos uma família. Finalmente, depois de cruzar várias ruas, eles encontraram uma pequena casa. Ricardo abriu a porta devagar, e lá, uma luz fraca iluminava o espaço. Aqui pode ser seguro por um tempo, ele disse, mas o medo ainda pairava no ar. Com o menino aninhado entre eles, Ricardo respirou fundo. Nós vamos descobrir a verdade, ele afirmou, a promessa misturando-se ao ar denso de expectativa. E mesmo que o destino fosse incerto, havia algo de poderoso ali. Eles estavam juntos, uma ligação nascida em meio ao caos que poderia conquistar qualquer tempestade. Mas enquanto ele pensava nisso, uma sombra passou pela janela. Um lembrete sombrio que a verdade ainda estava lá fora, esperando. O que mais estava por vir? Essa pergunta pairava no ar, e uma sensação de desfecho estava prestes a surgir. E agora que você chegou até aqui, está na hora de mostrar seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter nosso trabalho vivo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não deixe de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta aventura. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Você precisa sim.